todos, eu sou Mariane Vilegas e vim apresentar mais uma edição do programa Conexão ADEPA. Nós sempre entrevistamos empreendedores que fazem a diferença na vida das pessoas. E hoje vamos trazer dois convidados que levantam a bandeira da qualidade de vida, o Felipe Assis e o Kiko Caetano. Acompanhem! Você tem dúvidas ou dificuldades no aprendizado de matemática, português e ciências? O reforço escolar do SEID veio para melhorar a sua confiança, aumentar o seu interesse e reforçar os conteúdos mais complexos da sua escola. São aulas presenciais que a equipe do SEID leva até o seu condomínio, com os melhores preços e muita qualidade. Muito mais do que as aulas particulares. O reforço escolar do SEID é a garantia do aprendizado para a vida toda. Os monitores do reforço escolar contam com o total suporte da nossa plataforma digital interativa, desenvolvida pelos maiores especialistas em educação do Brasil, disponibilizando um rico acervo de simuladores digitais de matemática, português, ciências. Não perca essa oportunidade única de estudar em pequenos grupos de alunos e absorver muito conteúdo interativo de altíssimo nível. Vem para o SEID Reforço Escolar, você também! O nosso primeiro convidado é o educador físico e coach de CrossFit, Felipe Assis. Ele é formado em Educação Física pela UFPA, com certificação CrossFit Level 2 e proprietário da Vincite CrossFit há quase 8 anos. Fique com a gente! Felipe, seja muito bem-vindo ao nosso programa Conexão ADEPA. Muito obrigado, Mariane. Eu que agradeço o convite de todos para estar dividindo um pouco da experiência aqui com vocês. Felipe, antes da gente falar aqui dessa caminhada do CrossFit, como é que tu vieste parar nessa vida de educador físico, de coach? Conta pro pessoal de casa. Então, na minha infância, eu sempre fui ligado à parte de esporte. Então, desde moleque, eu fui de jogar bola, fiz esportes não convencionais, um pouco como beisebol. Fiz também judô, capoeira, natação, então desde pequeno eu era muito ligado a essa parte esportiva. À medida que eu fui crescendo, eu quase cheguei a jogar no Remo, cheguei a até fazer teste no Sub-20, mas não deu certo e aí decidi que eu queria fazer educação física por ter vivido muito essa questão de esporte. No início, a intenção nem era migrar para esse ramo de fitness, era mais voltado mesmo para o futebol. Só que aí, ao longo do tempo, a vida foi me mostrando outro caminho. Você chegou a passar pela parte da musculação como educador físico, como personal? Conta um pouquinho dessa tua trajetória. Sim. Logo que eu entrei na universidade, eu comecei a estagiar com musculação. Eu trabalhei em algumas academias. E aí, trabalhei algo em torno de, contando com a parte de estágio, algo em torno de 7 anos com musculação. E aí, dentro da musculação, fazendo alguns cursos, eu conheci o treinamento funcional, que foi quem acabou me fazendo conhecer o CrossFit. E o CrossFit em si, para o pessoal de casa que não conhece, não sabe, o que é uma modalidade, como é que funciona, o que é o CrossFit? Certo. O CrossFit, ele é um esporte. Então, como é que eu posso dizer que é o CrossFit? O CrossFit ele é um programa de treinamento de força e condicionamento físico. Em base, ele é isso. Mas o principal mesmo é que a gente trabalha o corpo todo, a gente trabalha movimentos funcionais e a gente fica variando isso constantemente para que as pessoas possam ter uma experiência motora mais completa. E aí, nesse meio tempo, ela vai desenvolvendo força, vai desenvolvendo condicionamento físico para ir melhorando. Consequentemente, acaba tendo melhoras como força, perda de peso, acaba também melhorando a questão do cardiorrespiratório. Então, acaba que é uma atividade bem completa. Agora, o CrossFit, ele tem alguma restrição? Ou uma pessoa com sobrepeso já pode começar a fazer um CrossFit? Existem restrições? Não tem restrições? Explica um pouquinho isso pra gente. Então, o CrossFit ele não tem restrições, ele é totalmente adaptável para todo mundo. Inclusive, existem cursos dentro da CrossFit, como o CrossFit Kids, que ele é voltado desde crianças, a partir de 2, 3 anos, como uma forma de atividade lúdica, e é fazer com que essa criança comece a desenvolver
a questão motora. E aí vai passando por outras etapas. Isso eles chamam mais de baby class, mais ou menos nessa pegada. Aí tem o kids e vai até o adolescente. A partir de 13 anos a criança já pode entrar nas turmas normais. E também a questão dos treinos voltados para idoso, tem a questão dos treinos adaptados para deficientes, cadeirantes. Então, hoje o CrossFit ele é até recomendado para todo mundo, porque ele é totalmente adaptável para qualquer tipo de pessoa. Nossa, que legal, não tinha esse conhecimento. Sim, sim. Com certeza o pessoal de casa também não tinha essa informação. Não, o CrossFit é muito rico de informação, falta ser difundido um pouco mais ainda. Olha, gente, então essa informação que eu não sabia, com certeza você também não tem, né? Vamos seguir o Felipe. E o Instagram, qual é que o pessoal pode pegar essas informações? Então, eu tenho 2 Instagrams. Tem o meu pessoal, o @feacis88, e tem o da Vincite CrossFit, que é o @Vincite CrossFit. Então pronto, pessoal, vamos começar a seguir, vamos nos informar e também vamos procurar atividades físicas pra gente, viu? Tá bom. Felipe, eu quero saber também como é que você decidiu empreender com boxe de CrossFit. Então, eu já atuava como personal trainer dentro de uma academia, e aí eu já tinha ido fazer os cursos de CrossFit em São Paulo. Ainda não eram os cursos oficiais da CrossFit, eram cursos introdutórios, digamos assim, era um curso aprendendo a metodologia. E aí eu fiz o módulo 1 e o módulo 2. Quando eu retornei, eu comecei a aplicar isso aos meus personagens dentro da academia. Só que eu comecei a perceber, como eu vivenciei lá em São Paulo, dentro de um espaço especializado, eu sentia que eu estava limitado. Eu estava sentindo que eu não conseguia fazer tudo o que eu gostaria para eles, como uma forma de vivenciar de fato o CrossFit. E aí eu comecei a conversar com a Tayana, que é minha esposa, que eu queria ter um espaço também desse aqui em Belém. E na época não tinha. Isso a gente está falando aí de 2012, 2013. Ainda não existia nenhum espaço especializado de CrossFit em Belém. E aí foi quando a gente começou a ter ideia, comecei a buscar informação, buscar formas de como fazer um espaço especializado, fui atrás de marcas, fui atrás de tudo, de equipamento. Já estava levantando tudo isso daí. E aí a gente começou, foi quando a Tayana falou com o pai dela e teve a ideia da gente levar para a garagem dele. Olha, que legal. E aí a gente começou dentro da garagem do pai dela, a gente levou alguns amigos, começaram a fazer lá, alguns alunos também chegaram aí. Só que a gente percebeu que ainda não era o que a gente queria. E aí a Natasha, que até hoje é minha sócia, ela era minha personal na época, ela gostou da ideia, ela falou, bora, eu invisto. Bacana. Aí ela investiu, que é o espaço que a gente está até hoje. Vão fazer 8 anos agora, né? Em fevereiro a gente completa 8 anos de Vincite CrossFit. E aí foi quando nós fomos para lá. E aí ela encontrou o espaço e tal, e aí a gente conseguiu realizar o sonho. A gente foi, colocou o espaço, a gente começou ainda meio que de uma forma que não era o ideal, mas já era o nosso ideal. E aí a galera foi vindo, foi trabalho bem de formiguinha, porque o CrossFit na época ninguém conhecia, ainda era muito, o pessoal ainda usava muito como uma forma de pejorativa, era o treino do macaco, o treino do canguru, porque a gente vivia pulando. Sim. E aí tinha muito essa descrença na modalidade. Do empurrar pneu, né? Do empurrar pneu. Ainda tinha muito essa descrença na época. Só que a gente falou, não, eu bati no pé e falei, isso vai dar certo. Na mesma época foram surgindo outros coaches, outros professores, outros espaços. E aí a gente foi, não, esse negócio vai dar certo. Bora acreditar que esse negócio vai dar certo. E aí foi que surgiu o boxe, sabe? E tá até hoje aí. Que bom. E aproveitando que você falou de coach, você investe nos profissionais que estão junto contigo, nessa questão da certificação, dos profissionais que estão ali? Tem que ter alguma certificação específica? Como é que funciona? É personal? É coach? Como é toda essa nomenclatura? Tá. Todos os coaches que estão com a gente até hoje, 99% na verdade, todos eles começaram comigo lá. Então, eu ministrei um curso de capacitação para eles, um curso que foi basicamente que eu fui atrás em São Paulo, que é um curso de introdução à metodologia. E aí, a partir daí, eu fui incentivando. Falei, olha, bora fazer o Level 1, porque é o curso especializado, como o nome já diz, ele é a base.
Certo. Ele é só a ponta do... Na verdade, perdão, ele não é a base, ele é a ponta do iceberg. Entendi. Então, tem muito mais conhecimento e informação para baixo. Então, eu falei, ó, vamos começar com o Level 1, que é o curso que vai te preparar para ser um treinador de fato de CrossFit. É o beabá, né? É o beabá. E aí, a partir daí, você vai se especializando. E aí, hoje, todos os nossos coaches são Level 2. Eles já têm o segundo nível da CrossFit. Alguns têm os cursos a mais, tem um curso de levantamento de peso, tem a outra nossa coach que tem um curso de ginástica. Então, acabou que cada um foi também se especializando dentro do CrossFit em uma área mais específica. Existem subdivisões ali, subespecificações, né, dentro do CrossFit. Sim. O CrossFit ele é muito completo. Então, ele tem como base de modalidade o levantamento de peso olímpico, Sim. a ginástica olímpica e o endurance, que é a corrida, basicamente, o cardio. Certo. Então, ele tem como base essas 3 modalidades. E dentro dela vai também diversificando. Ah, eu quero ser atleta, aí tem a parte voltada mais para competição. Ah, não, eu quero cuidar de criança, tem o Kids. Ah, não, eu quero cuidar de idoso, aí tem uma parte voltada. Tem o Adaptive, que é voltado para quem é deficiente, essas coisas. Legal. Então, dentro do CrossFit tem muita informação ainda. Hoje eles já ministram até cursos voltados para médico, que eles chamam de CrossFit Health. Então, já tem hoje médicos que fazem curso de CrossFit para também poder mostrar para os pacientes que o CrossFit, né, é uma forma dele cuidar da saúde dele. Ah, sim. É muito legal. Tem também, dentro do Instagram, a gente encontra todos esses perfis aí. E Felipe, demorou muito tempo para vocês conseguirem se solidificarem no mercado, ter essa marca Visit como um nome de referência no CrossFit? Levou tempo? Demorou sim. Como eu estava te contando há pouco, um pouquinho da história, os primeiros 6 meses foi bem difícil, porque eu vinha de uma carreira de personal trainer e aí eu larguei tudo para me dedicar para o boxe. Sim. E aí em 6 meses o negócio não estava rodando, eu falei, lascou, ferrei tudo, não deu certo. Entrei até em crise de ansiedade, chorava todo dia. Meu Deus. A Tayana que ficava me consolando. Era só o batismo do empreendedorismo. Deve ser, porque até hoje é meu primeiro negócio. Primeiro e único. E aí, esses 6 meses foram bem difíceis. E aí, quando chegou próximo de julho, a gente abriu em fevereiro, quando foi próximo de julho, a virada de julho, assim, a box começou a crescer. Já tinha umas pessoas que me conheciam da época de academia, e aí começaram a procurar, aí começou a vir. E aí um foi trazendo o outro, a gente cresceu muito no boca a boca. Olha, a gente nunca foi muito de explorar redes sociais. E aí a gente cresceu muito no boca a boca. Um amigo ia chamando um amigo chamava um primo, um irmão. E assim foi. Começou a vir famílias inteiras. E aí a gente foi crescendo dessa forma. Bacana. Aí ao final, nesses quase 8 anos, né? Quando foi chegando próximo de 1 ano, a gente já estava mais solidificado. E aí a gente começou a crescer bastante, fortalecer muito a marca quando começou a competir. E aí muita gente na cidade começou a ver a gente e tal, porque a gente começou a ganhar alguns campeonatos e tudo mais, e começou a chamar a atenção. E aí a gente acabou unindo a questão da qualidade de vida, a questão da mudança de vida das pessoas, questão de saúde e também um pouquinho de performance. E aí a gente começou a ficar bem visto no meio. Que bom. E como é que foi a questão da pandemia nesse momento que você estava empreendendo? Afetou muito? Pensou em desistir? Como é que foi passar pela pandemia? Foi bem difícil, foi muito difícil. A gente teve 2 momentos na pandemia, 2 lockdowns. O primeiro foram aproximadamente 100 dias. Foi bem difícil, porque quando surgiu a questão da Covid, surgiu ainda com aquela descrença de vão ser só 15 dias, é rapidinho, logo logo a gente está de volta. E aí os 15 dias viraram 30, viraram 60 e a gente não tinha mais previsão. Enfim, foi todo esse tormento que todo mundo viveu, né? Sim. E bem difícil. E aí não se sabia mais. Ao longo do caminho normal, algumas pessoas foram deixando, porque, enfim, são prioridades. A grana foi diminuindo para todo mundo. E aí a gente foi ficando, graças a Deus, com os alunos que ficaram com a gente os 100 dias.
Então, foi graças a esses alunos que a gente conseguiu sobreviver, porque tinham os professores, a gente conseguiu manter todo mundo, a gente fez questão de não tirar ninguém. A gente falou, não, a gente vai ficar junto, se o barco afundar, afunda todo mundo, senão vai ficar todo mundo junto. E aí, graças a Deus, deu certo, a gente passou esses 100 dias. E aí foi quando a gente, nesse meio tempo, criou aula online, aí a gente disponibilizou 2 professores para ficar dando as aulas. Foram 100 dias gravando vídeo com cara de sono, toda manhã para disponibilizar para a galera, vídeo com legendinha lá para o pessoal entender o que é. Se reinventando, né? Se reinventando com material alternativo, era mochila, era cadeira, era garrafa PET, era tudo, era saco de arroz, feijão. Foi demais. E aí saímos desses 100 primeiros dias, né? Voltamos a trabalhar. Quando a gente estava se reerguendo já de novo, veio a segundo lockdown, que para mim foi muito mais agressivo do que o primeiro. Nossa, por quê? Porque a gente não esperava mais que fosse ter outro. A gente já não tinha mais reserva de nada, a gente estava reconstruindo uma reserva. Todos os nossos planos de investimento, de adquisição de novos equipamentos, de reforma, de tudo, foram pelo ralo. E acredito que a maioria dos alunos também não esperavam que fosse ter outro lockdown. Então, nesses 20 dias, foram 20 dias, se eu não me engano, saiu muito mais gente do que nos 100. Então, a gente sentiu muito, muito, muito. Foi quando realmente eu fiquei com medo. Eu falei, cara, a gente não aguenta outro de 100 dias. Terceira. Não, de 100 dias. E um terceiro. Então, foi quando realmente bateu o desespero, bateu o medo de fechar. Muitos colegas acabaram fechando seus boxes. Sim. A gente teve umas perdas aí, muito triste. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu passar esse perrengue. E aí, agora, depois com a questão de vacina, né, de tudo, aí agora a gente está mais tranquilo, as coisas estão voltando a crescer de novo. Muita gente está voltando depois desse um ano. E aí a gente está reconstruindo de novo. Um novo recomeço, né? Vamos para 8 anos. Que bom. Olha lá, 8 anos recomeçando. Que bom. Aproveitando para te perguntar com relação a estes clientes, o boxe, o crossfit em si, ele trouxe assim, depoimentos para ti positivos, de mudança de vida. Como é que foi essa entrada no mercado e a repercussão disso nos teus clientes? Então, quando a gente começa um negócio, particularmente um boxe crossfit, a gente não tem nem noção o quanto a gente vai transformar a vida de alguém. Basicamente, a gente pensa em performance, pensa em emagrecimento, pensa em estética. A saúde, né? Sim. De modo geral, mas a gente não pensa em que pontos da saúde a gente vai estar trabalhando. Então, tem alguns casos bem emblemáticos, assim, de pessoas que entraram com o objetivo de perder peso e aí, à medida que foram alcançando os resultados, foi se emocionando, porque era questão de mais de 10 anos que não conseguia chegar a seus objetivos. E o que mais me chama a atenção foi a questão das pessoas que entraram com crise de ansiedade ou depressão. E dentro do boxe encontraram amigos, dentro do boxe acabou, eu digo família, né? Porque até Sim. hoje são amigos e às vezes ficam mais amigos do que os familiares. Entrava no boxe como uma forma de encontrar lá um refúgio. Encontrou sua tribo, né? Chegava lá, passava o dia inteiro lá no boxe e conversando e brincando. Eu vi pessoas que chegaram lá por recomendação de psicólogo e acabaram acabando as sessões, porque o crossfit virou a terapia. Eu vi pessoas que chegavam dependentes de remédio, de medicação, e acabaram largando os remédios porque encontraram no crossfit e nas pessoas uma forma de não é cura a palavra, né? Mas de melhora. Sim. E assim, quando você vai vendo isso, você começa a ver que isso para ti é muito melhor do que muita outra coisa, sabe? Isso me deixa muito feliz de ver que hoje o boxe, ele não é só um espaço de fitness, mas ele é um espaço... Vai muito além, né? Muito além, muito além. A gente viu famílias serem construídas lá, de pessoas que encontraram, começaram a namorar, casaram, tiveram filhos, se conhecendo dentro da Vincity. Como eu falei, pessoas que chegaram lá através de indicação de médico, com remédio, e estão lá até hoje, sem precisar de mais nada disso. Isso é muito gratificante, isso para mim é a maior vitória, assim, sabe? Que na verdade acaba sendo
a tradução do nosso nome, que é Vitórias em latim. Já ia perguntar sobre esse nome. Então isso é muito legal, cara, isso é muito gratificante. Que bacana. E para o pessoal de casa que tem aquela vontade de empreender, mas ainda não teve essa disposição para fazer, pelo medo, pelo receio, dá uma palavra aí para esse pessoal que está nos assistindo. Galera, o medo sempre vai existir, mas a gente precisa tirar aquela chama de dentro do nosso peito, porque quando a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás, tem que acreditar e tem que meter a cara. A gente levanta do sofá e vai. Eu costumo dizer que o que me motiva muito é isso, eu me jogo. Então eu prefiro, eu primeiro acredito que vai dar certo para depois eu ver o que vai acontecer. Então quem tem aí esse espírito empreendedor guardado e está com um pouco de receio, não tem problema, aconteceu comigo, é normal, mas vai atrás que no final das contas vai valer a pena. É uma sensação muito libertadora de você saber que você pode mudar a vida de alguém, que você pode alcançar objetivos através das outras pessoas. Então, eu nasci para ser empreendedor. Eu não me vejo hoje trabalhando em algum lugar. Eu nasci mesmo para isso, para me jogar, para correr atrás de negócio. Então, eu sou total a favor de empreender. Então, quem tiver aí essa vontade, vai atrás, que tenho certeza que não vai se arrepender. Show, Felipe. Agora para o pessoal que chegou no meio do caminho, pegou a nossa conversa rolando, diz mais uma vez para o pessoal qual é o Instagram, quais Instagrams podem estar seguindo você, conhecendo o nosso trabalho. Com certeza. O nosso Instagram oficial do box de CrossFit é a Vincite CrossFit. Eu tenho o meu pessoal, que eu trago algumas outras informações, que é o FeAssis88. E dentro do nosso Instagram da Vincite, você tem um link lá. Você pode estar agendando 3 aulas experimentais, sem custo nenhum, para conhecer o CrossFit, para conhecer a gente. Então, fica o convite. Tem também o nosso site, que é vincitecrossfit.com. Também vai ter bastante informação lá. Também tem um link para aula experimental. E fica o convite para conhecer a gente, conhecer o CrossFit. Felipe, te agradeço mais uma vez por ter tirado um tempinho para vir conversar aqui com a gente. Gratidão, viu? Eu que agradeço muito, fico muito feliz, muito honrado com o convite, de poder estar compartilhando essa história com vocês, a minha experiência profissional. E é isso. Obrigada. Você que está aí em casa, acabou de assistir o Felipe, corre lá no Instagram, vai no link, faz a tua inscrição para fazer essas 3 aulinhas, porque olha, todo empreendedor precisa performar, precisa de movimento, precisa de qualidade de vida, corre do empreendedorismo. Então não fica aí parado, vai lá, se inscreve, participa, que eu tenho certeza que você vai adorar esse universo. E daqui a pouquinho a gente volta. Olá, pessoal! O meu nome é Mariane Vilegas. Eu sou comunicóloga e empreendedora e estou à frente dos projetos da ADEPA. Vocês conhecem a ADEPA? Sabem o que nós fazemos? Nós somos uma sociedade civil empresarial, filantrópica e cultural e temos a pretensão de construir um novo capítulo na história do desenvolvimento do estado do Pará. Juntamente com empresários renomados, a ADEPA pretende mudar o cenário socioeconômico do nosso estado, unindo forças, se ajudando, gerando emprego e renda na região. Na prática, nós fazemos projetos de desenvolvimento nas mais diversas áreas e oferecemos amparo aos empresários que precisam de assessoria nos seus negócios, traçando planos para alcançar melhores condições no mercado. Aqui, os empreendedores recebem assessoria de fato. Nós buscamos oferecer consultoria, orientação técnica, captação de recursos, articulação política, promover seminários, debates, cursos, encontros e outras iniciativas para formular e sistematizar as propostas que atendam à necessidade do empresário. Seja um associado da ADEPA, venha conhecer os nossos projetos e fazer parte dessa iniciativa em prol de um futuro promissor para o Estado. Os empresários unidos podem fazer muito pelo Pará.
O nosso próximo convidado é o professor e técnico de tênis, Kiko Caetano. Ele é capacitador da Confederação Brasileira de Tênis, foi técnico da Seleção Brasileira Escolar no Mundial em Doha, no Catar, além de ser proprietário e coordenador técnico da Academia Set Point Belém. Fica com a gente! Kiko, seja muito bem-vindo ao programa Conexão ADEPA. Nós estamos muito felizes em te receber aqui. Oi, Mari, tudo bem? Obrigado pelo convite e para mim é uma honra falar um pouquinho do tênis e da minha vida. Então eu vou já aproveitar e quero saber, aí o pessoal de casa também vai querer saber, o tênis começou na tua vida muito cedo, né? Alguém me falou que já começou na vida de criança. Conta aí um pouquinho pra gente dessa vida aí. Então, Maria, eu comecei aos 8 anos de idade através da minha família de tenista, minha mãe, meu avô, meu tio que dá aula até hoje em Manaus. Então, eu comecei na escolinha e aos 10 anos veio aquela vontade de competir. E então comecei a competir em torneios regionais, comecei a me destacar e participei de torneios regionais, nacionais também. E foi uma dedicação ao tênis juvenil até mais ou menos uns 15 anos, onde eu deixei um pouco me dedicar, né, devido ao incentivo, ficar um pouquinho caro. E aos 17 anos eu comecei a carreira na profissão de professor de tênis. Nossa, foi cedo mesmo, né? Foi cedo. Que bacana. Agora, conta aí pro pessoal, em que momento, exato momento, você realmente decidiu sair da vida de atleta para se tornar, né, um técnico, um educador, né, na parte do tênis? Então, aos 17 anos, caiu a ficha de tênis é caro para ser jogador profissional, no momento estando no estado do Pará, que onde não é o centro do tênis, né? O centro do tênis é no sul e sudeste, então era bem difícil para mim, na verdade. Então, assim, eu não queria largar o esporte de alguma maneira, então fui fazer um curso de capacitação em Manaus, né? Através do convite do meu tio também. E me identifiquei muito, adorei o que seria passar um pouquinho do que a gente sabe para as pessoas que queriam ter aulas. E daí, desde então, continuei e estou até hoje nas aulas de tênis. Que bacana. Agora, do momento educador, né, dar aula de tênis, para o momento de abrir uma quadra, que é a Set Point, como é que foi isso? Como foi essa caminhada? Como é que surgiu essa ideia? Então, eu comecei, na verdade, como instrutor de tênis, que é a primeira profissão do professor de tênis, onde ele começa na escolinha, com crianças, auxiliar de um professor. E aí as pessoas foram gostando, as crianças, os adultos foram gostando bastante desse meu jeito calmo, paciente. E assim, surgiu, na verdade, foi indo a... Muitas pessoas me procurando para ter aula, e aí em 2006, mais ou menos, surgiu a proposta de eu e um amigo, que também dava aula, de abrirmos uma quadra de tênis, que na época a gente chamou de Set Point. E começamos um trabalho ali como professor, não de academia, na verdade. Ele dava aula em alguns horários, eu também dava aula em outros horários. Na verdade, não era uma academia, tinha um nome e tinha um propósito de ser futuramente. E aí começamos dando aula, encaminhando, e eu sempre estudando essa parte de administração, de como tocar uma academia, de não ser só um professor, fui estudando por trás. Sim. E até que então, em 2015, na verdade, a Set Point se tornou mesmo uma academia, né? Com CNPJ, comecei, na verdade, a ter um marketing, um advogado, uma contadora. Comecei a colocar pessoas para trabalhar, né, comigo, e nesse momento eu comecei a perceber que a gente tem aquele bloqueio, né, de colocar um profissional do nosso lado. Sim. Com medo, na verdade, assim, de ser um concorrente, mas né, a visão é totalmente diferente. Quando a gente começou a colocar pessoas para trabalhar, eu comecei a capacitá-los, né, e aí o leque de alunos começou a ampliar. E a Set Point hoje já tem 16 anos. Nossa, que maravilha. Agora, fiquei com uma dúvida. Quando você foi investir, né, nesse conhecimento da administração e tudo mais, você também, em paralelo, investia em alta performance?
Sim, na verdade, assim, surgiu através de pedidos de pais, né? Eu fui atleta e, na verdade, nessa época eu trabalhava só com tênis social. Social é aquelas pessoas que vão para suar, na verdade, e voltar para sua casa. E muitos pais se interessavam nesse trabalho junto aos seus filhos. E foi quando eu comecei a estudar, a trabalhar com uma atleta, que na época foi a Carol, né? Hoje a Carol está cursando uma faculdade nos Estados Unidos através do tênis, ganhou uma bolsa de 85%, está muito feliz, ela viajou há 2 semanas atrás, fui levar ela no aeroporto. Nossa, foi uma coisa muito, muito feliz para a gente. E aí a gente começou, e aí a gente formamos uma equipe, viajamos o Brasil inteiro, todo através de competições, né? A gente conseguiu ter alguns destaques de alguns garotos. Tivemos 11º do Brasil em algumas categorias, tivemos assim, 5 a 6 atletas entre os 50 melhores jogadores do Brasil. E a academia virou uma referência hoje em competição. Nossa, que barato mesmo. Mas empreender no tênis e em Belém é muito difícil? Na verdade, assim, eu não digo que é difícil, eu acredito que todo professor de tênis já é um empreendedor. Por quê? Ele tem que lidar com o público, ele tem que, de alguma maneira, fazer o seu marketing, de alguma maneira ele tem que fazer a cobrança do aluno, tem que organizar suas aulas, tem que organizar a parte pessoal. O meu diferencial foi que eu saí do pessoal, né, para o jurídico, na verdade. Então, organizei a academia. Então, como eu falei, a academia ela tem hoje 7 professores, tem estagiários, tem secretária, né, tem serviços gerais. Então, assim, acredito que eu desde quando eu comecei a dar aula, eu já estava empreendendo. Sim. Né, de alguma maneira aprendendo. E só foi colocar, né, em prática, na verdade. Existiram momentos difíceis nessa caminhada? Sempre existe, né? Sempre existe. A batalha é diária e uma batalha que foi grande para todos, eu acho que para todo mundo, foi a pandemia, né? As academias fecharam. Eu tenho amigos fora de Belém que passaram por problemas sérios, né? De dificuldades, mas a academia conseguiu sustentar de alguma maneira, que alunos continuaram pagando, né? A gente fez vídeos, aulas dentro de casa, para os alunos fazerem também junto com a gente. Então, assim, de alguma maneira a gente conseguiu se segurar, mas foi um momento bem difícil mesmo. Aproveitando esse gancho da pandemia, que você falou que tiveram que se adequar a essa realidade, eu fiquei também sabendo que vocês foram um dos primeiros a voltarem quando puderam liberar, né, as atividades físicas. É verdade? Isso. O tênis, na verdade, foi o primeiro esporte a ser liberado, foi considerado um esporte seguro, por ser uma área aberta, uma área que mais ou menos só tem 2 pessoas jogando numa distância considerável. Então, foi um momento do esporte que foi o esporte que foi liberado, acho que foi o primeiro, né? Foi o primeiro, na verdade. E assim, e depois disso, a procura foi enorme. Muita gente procurando por ser um esporte seguro e por ter o distanciamento, né? E aí, depois disso, o esporte deu um novo boom. O boom que primeiro do esporte que teve foi na época do Guga. Quando o Guga foi o número 1 do mundo, então o esporte deu o seu primeiro boom, onde todo mundo começou a conhecer mais o esporte e meio que deixou de ser elitizado, na verdade, né? Ficou um pouco mais popular. Hoje também está mais popular. E aproveitar esse gancho aí, eu vou te perguntar a questão do beach tênis, né? Hoje a academia, ela tem essa parte das aulas de tênis, mas também tem o beach tênis. Qual é a diferença? Eu realmente não conheço essa parte. Então, o beach tênis a gente está no 4º mês de beach tênis, né? A gente demorou, na verdade, a adquirir o beach tênis. O beach tênis chegou aqui em 2019 com a Escola Guga. Já estava uma febre no Brasil, no Rio de Janeiro. A Escola Guga, que na verdade abriu uma academia voltada ao beach tênis. E a gente demorou, na verdade, assim, eu sou aquela pessoa que gosta de estudar o mercado. Então eu fiquei esperando para ver se era uma febre ou não, se era um negócio passageiro, se era um esporte para ficar. E veio para ficar, sim. É um esporte que atendeu principalmente a mulherada. A mulherada adora. A academia está cheia de mulher. Às vezes eu até me pergunto se as pessoas trabalham, que às vezes 10 horas da manhã estão jogando. E às vezes o tênis está um pouco vazio, mas o beach tênis está
Tá bem até cheio. viajando para torneios, né? Isso, eu tenho até amigos, né, que são ex-alunos meus de tênis, que é o Matheus, que também trabalhou comigo, e o Vinícius, que hoje disputam campeonatos mundiais de beach tênis. Hoje é a dupla número 1 que representa o Pará lá fora. Olha que bacana. E vou perguntar aqui para ti, para esse universo do tênis, para o beach tênis, teve muita mudança, muitos ajustes que você teve que fazer a nível de estrutura física? Sim, na verdade foi um aprendizado, né? O tênis, ele é de uma forma, a organização estrutural de aula. O do beach tênis, ele é um pouco diferente, porque a rotatividade ele é muito grande de gente, as pessoas treinam em vários locais, então eu tive uma dificuldade no início ali para aprender, mas é aquele negócio, a gente foi estudando, foi errando, foi acertando, e agora a gente conseguiu desenvolver um trabalho legal nessa organização do beach tênis. Olha que bacana. E você tem, né? Você acabou de mencionar a questão de atletas a nível nacional que participaram, ganharam bolsas, viajaram. Isso. Como é que essa colocação para você no mercado? Isso te abriu muitas portas? Te favoreceu realmente para crescer esse nome da Setpoint Belém? Como é que foi isso? Então, a competição é uma visibilidade para a academia, né? A gente fala até que no Brasil, trabalhar com competição, ele não é tão fácil, porque não te dá um retorno um grande retorno financeiro que a gente fala. Certo. Porque é muito caro quando você fala em competição. Viagem no Brasil, hoje as passagens estão muito caras. Sim. Né? O pai manter um atleta, porque não tem patrocínio para jovens, né? E aí a gente foi lá e comprou a ideia, né, de colocar um valor acessível e ter um retorno, na verdade, na visibilidade da academia. E isso trouxe um retorno imenso para a academia, porque os garotos se destacam, o nome da academia, né, fica sempre em evidência, e só trouxe mais alunos sociais, mais escolinha, e as crianças que entram na escolinha, eles já pensam, porque na verdade o horário da escolinha é bem no horário da competição, uma quadra do lado da outra. Nossa. E as crianças fazem o mesmo tipo de treino, que na verdade é uma metodologia que a gente tem hoje, então eles trabalham muito iguais, claro, voltado a cada nível técnico de cada atleta, e eles ficam vendo, olha, eu estou fazendo a mesma coisa que a Carol está fazendo, o mesmo exercício, então eles já pensam lá no futuro também em ser um atleta, então hoje virou uma escola voltada à competição. Kiko, a partir de que idade a pessoa pode fazer? Hoje a gente tem turma a partir de 3 anos de idade. 3 anos. Então ontem treinou 6 criancinhas de 3 anos. É um trabalho coordenativo, voltado ao tênis, voltado com bola, raquete, mas sempre tendo contato com o tênis. Então a gente trabalha a coordenação, a corrida, o salto da criança, a diversão, que é muito importante, né? Então a partir de 3 anos a gente já está começando. E existe alguma restrição para participar, assim, não pode tal coisa? Idosos podem fazer tênis? Na verdade pode, a gente tem que só ter um cuidado, né? A gente precisa ter uma avaliação, né, médica, se tem algum problema de joelho, de coluna, algum problema de saúde, mas a gente consegue adaptar a metodologia a cada idade. O idoso não vai fazer um treino tão puxado, mas vai bater aquela bolinha com um professor nosso, né? A criança vai ter uma limitação de algumas coisas, até o nosso próprio adulto social, que vai 2 vezes na semana, a gente também tem uma metodologia para ele poder estar treinando sem se machucar e continuar o tênis pro resto da vida. Que bacana. Para o pessoal que quer empreender e está com medo, uma palavra amiga, uma palavra de incentivo para essa pessoa que está nos assistindo, Kiko? Olha, a palavra não existe tempo de trabalho. O empreendedor tem que trabalhar, se possível, 24 horas por dia. Então, assim, a pessoa que quer empreender, primeira coisa, acredite em você, acredite que você pode empreender e não ligue para o tempo. Dê o seu máximo para você empreender e evoluir seu negócio. Kiko, tu já foste técnico da seleção brasileira no Mundial Escolar, né, em Doha, no Catar. O que isso te trouxe de visibilidade no sentido tanto para a academia quanto para você enquanto profissional conhecer esse universo? Na verdade eu fui convidado a ser técnico, né, da equipe feminina brasileira escolar em Doha, no Catar. Foi uma experiência incrível, na verdade, né? Fora de estar fora do seu país, num evento de primeiro mundo, onde tem vários atletas
de alto rendimento, de primeira linha. A gente só trouxe aprendizado, né, sobre treinamentos, sobre organização estrutural de equipe. Então isso trouxe muita experiência para mim, para dar continuidade com nossos atletas da academia, de poder também passar um pouquinho disso para outros técnicos no país, né? Porque a gente tem esses encontros de técnicos também, e eu falei um pouquinho, muitos técnicos não sabiam desse Mundial, eu falei um pouquinho e muitos se interessaram por isso e começaram a estudar sobre o Mundial, que esse Mundial também já teve no Brasil também. Então assim, a experiência em Doha, no Catar, no país, de conhecer a cultura diferente, foi uma experiência incrível, só trouxe benefícios para mim, para o tênis e principalmente para a academia. Quanto tempo tu ficaste? Eu fiquei 18 dias. 18 dias. 18 dias, junto a atletas e atletas, homens e meninos e meninas, né? A idade foi de 14 a 17 anos, os atletas. Os adolescentes, olha a paciência. Os adolescentes. Mas assim, eles eram tranquilos, né? A gente colocava regras ali que tinham que ser seguidas. E eles com certeza ali, como eles são atletas dedicados, eles só se comportaram direitinho. Ai, que bacana. Agora eu vou te perguntar, com relação, qual é o sentimento real entre ter sido atleta e hoje ocupar uma cadeira de técnico? Deu frio na barriga? Qual foi a sensação? Então, assim, quando a gente era técnico, na verdade, na minha época, que faz um pouquinho de tempo, a gente não tinha uma estrutura, na verdade. A gente viajava sem técnicos, era só os atletas, era eu e alguns amigos viajávamos. E assim, a gente tinha que se virar. Hoje, assim, a gente consegue dar uma estrutura para um atleta, né? A gente tem nutricionista, a gente tem preparador física. Aí quando a gente viaja com o atleta, o técnico vai com o atleta, dando todo o suporte de aquecimento. Com certeza, quando tu era atleta, tu queria ter tido tudo isso. Eu queria ter tudo isso, eu não tive. Na verdade, assim, por falta acho que de investimento, de dinheiro, na verdade, né? A gente não teve. Mas assim, a gente está fazendo de uma forma diferente do que era da minha época, e hoje só fico feliz de poder passar um pouquinho do que a gente aprendeu e o que a gente está aprendendo até hoje para esses garotos que estão querendo ser, de alguma forma, ou jogador ou ter um esporte na sua vida. Que legal, Kiko. Agora, você trouxe um ponto aí que me remeteu aqui a projetos sociais. Quando você não tem algo e você quer dar algo, né? Você tem projetos sociais aí com o pessoal do Set Point? Conta um pouquinho pro pessoal. Então, o projeto social, assim, o projeto social não é meu, na verdade. Eu conheci uma pessoa, o nome dele é Odenilson, né? Odenilson é do projeto Instituto Fonte de Luz. Sigam nas redes sociais o Instituto e seja um padrinho. Conheça esse projeto que é lindo. Ele veio na verdade, até a Set Point Belém, isso tem 8 anos atrás, e queria aprender um pouquinho do tênis. E aí eu perguntei, e ele falou que tinha um projeto social. E eu sempre quis ter um projeto social, mas assim, nunca tive tempo de organizar. E aí eu chamei ele para conhecer a academia e ele contou um pouquinho da história dele. E eu falei assim, olha, eu vou te treinar de graça, vou te ensinar a dar aula de graça e vou treinar as crianças de graça do projeto que você já tem, se você deixar eu fazer parte do projeto. Olha, e ele aceitou, a gente está até hoje, eu sou diretor técnico no projeto, hoje a gente está com 50 crianças, né, com padrinhos, todos uniformizados. Eles têm ajuda à cesta básica, eles treinam numa escola na Pratinha 2 e hoje aquelas crianças que se destacam vão para a Academia Set Point fazer o treinamento mais específico para tentar ser um jogador. A gente também ensina nessa parte de trabalho, para a gente conseguir um emprego para eles. Então, assim, é um projeto lindo. Vocês têm que conhecer. Pessoal de casa que quiser ser padrinho, conheçam o projeto. Existe o arroba? O arroba é Instituto Fonte de Luz. Então, gente, olha lá, o diretor, o nosso amigo aqui, Kiko, está convidando você que está em casa a fazer parte desse projeto. Seja padrinho, ajude essas crianças a conhecer esse esporte, a se apaixonar. Sejam os patrocinadores, né, os padrinhos, que vai fazer com certeza um bem maior para todo mundo que está precisando.
Kiko, mais uma vez eu quero te agradecer por esse tempinho que você tirou da tua agenda para vir aqui com a gente no Conexão ADEPA, conversar com o pessoal de casa, apresentar a tua paixão, né? Sim. Que quando fala de tênis a gente vê esses olhinhos brilhando. Muito obrigada, Kiko. Mari, obrigado pelo convite a falar de tênis, falar um pouquinho de mim. Pode convidar a qualquer hora, a qualquer momento, que eu estarei sempre aqui presente. E o pessoal de casa que quiser conhecer o Set Point, para onde que vai no Instagram? @setpointbelém. Ficamos na Avenida Júlio César, no antigo Clube T1. Aquelas pessoas da minha idade vão lembrar desse clube. Tá ótimo, Kiko. Você que está em casa, fica o convite. Entre nessa onda do beach tênis. Através do beach tênis, tu vais conhecer o tênis. Com certeza tu vai te apaixonar por essa academia que é a Set Point Belém. Eu te convido, o Kiko tá aqui para isso mesmo também, para falar um pouquinho dessa paixão. Difícil não se apaixonar, vou logo dizendo. E fico te aguardando na semana que vem pro nosso programa.